Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente aqui no canal. Hoje com a revisão de mais um fone de ouvido, e o que nos reserva hoje é o WG-T1, um fone de ouvido chinês, porém com uma qualidade incrível e que você vai gostar. Então, bora lá? Se você não me conhece, meu nome é Thiago Oliveira, sou da página Amazing Bases, lá do Instagram, onde a gente fala sobre baixos, e aqui a gente fala sobre fones de ouvido. Eu recebi esse fone de ouvido aqui alguns dias atrás, já abri ele. Antes de fazer o vídeo, passei pelo processo de burn-in, para que ele possa ficar tinindo, para assim, ao momento dos testes, a gente consiga notar toda essa extensão de frequência que ele possui. Esse fone de ouvido aqui, ele tem um driver magnético de Tesla. É um sistema que geralmente alguns fones bem mais caros possuem, que o driver, em vez de ser fechado, eles são alguns anéis de ímãs que, ao movimentar, ele consegue movimentar uma quantidade maior de ar, e assim ele vai ter um pouco mais de eficiência nas frequências. Então você tem apenas um driver e ele vai ter uma resposta de frequência desde as frequências mais baixas até mais altas, muito linear. Esse fone de ouvido aqui, eu tenho uma cor negra, mas também ele tem uma cor cinza e uma cor verde, que eu vou deixar aqui na tela para vocês verem com as fotos oficiais, porque se eu tiro aqui as minhas são horríveis. Ele é um cabo de conexão de MMCX, que se a gente puxa, aí ele sai e coloca aqui próximo ao microfone. Esse cabo aqui, ele provavelmente justifica a metade do preço. A metade do preço do fone de ouvido. Ele vem aqui com a pontinha para poder fechar, né? Ao momento que você enrola ele. Então é legal porque assim você deixou de usar o fone de ouvido, já enrola ele e passa a fita. Ele vem com a bolsinha, que é uma bolsinha aqui como se fosse um super couro, porém não é. Com detalhe aqui, com o nome da marca. Na realidade, assim, para um fone com esse preço, deveria ter uma qualidade um pouco melhor, ou diretamente um case como esse Urban Phone aqui, mas tudo bem. Juntamente com o fone a gente recebe 6 jogos de pontas. Esses dois últimos aqui são de memória, sim, e os demais são de silicone. Esses aqui um pouquinho mais claro, nessa cor mais clara, ele tem uma ponta um pouquinho maior. Esse aqui ele tem uma ponta um pouco menor. Já falando referente ao som, essas duas aqui, ele tem uma quantidade um pouquinho maior de agudo. Quando você ouve ele te entrega com um pouquinho mais de agudo. Pode ser bom ou pode ser ruim. Diretamente, se você não curte muito agudo, isso não é legal para você. Quanto à construção desse fone de ouvido, eu gostei muito dele, é muito bem construído. O cabo tem uma qualidade incrível. A única coisa que ele não tem é o slider aqui, né? Então, por exemplo, se você quer usar ele como monitor, usando aqui por trás, ele vai ficar solto aqui. Então você teria que fazer uma gambiarrazinha aqui. Aquele araminho que vem enrolado no pão de forma, você tira ele, enrola aqui e consegue fazer como slide. Porém, para um fone de ouvido de $100, ficar fazendo essas gambiarras não é muito legal não. E quanto ao sound stage, nesse fone de ouvido aqui, ele tem um sound stage bem amplo e ele tem um diferencial. Geralmente você consegue ouvir isso aqui, certo? Reto. Se você tem um fone de ouvido com a qualidade um pouco menor. Porém, com esse fone de ouvido aqui, você consegue ouvir o som. Ele vem de diferentes lugares, como se fosse um pouquinho mais atrás, um pouquinho mais adiante. E é algo interessante nesse fone de ouvido aqui. Quanto à imagem, ele tem uma imagem bastante exata, você consegue diferenciar bem, no caso do pan das músicas, né? Em cada instrumento, como ele foi paneado, você consegue ter uma boa visualização desse fone de ouvido. Porém, antes de entrar para frequência, algo que é interessante falar, ele tem uma impedância de 36 ohms. Se você for utilizar esse fone de ouvido diretamente no celular, ligado direto, sem nenhum DAC de áudio, ou utilizando um DAP, provavelmente você vai ouvir outro fone, sim, porque diretamente ele precisa um pouco mais de potência para empurrar esse som, e no celular ele não tem essa potência necessária para mandar esse som com essa força necessária, sim. Então ele pode ser muito controversial se você está utilizando ele direto no seu celular, ou se você está utilizando através de um DAC ou um DAP de áudio, ok? Quanto aos graves,
Começando para os graves mais profundos, ele consegue entregar bem esses graves profundos, né? Se você consegue ouvir um 30 Hz, 30 Hz é esse daqui, ó. Então as músicas que tem esse som presente, né? Você vai conseguir ouvir muito bem. Esses graves eles não vão ser muito fortes. Então se você comparar ele com algum fone de ouvido aí como o Urban Phone, por exemplo, ele vai ter um grave um pouco menor, sim. Ele não vai ter esse grave tão forte, porém ele vai estar ali presente. Então ele é um grave bem natural. Então o grave ele tem, porém na medida certa. Quanto ao médio, ele está presente ali. Geralmente todos os fones de ouvido é muito difícil que ele tenha um problema na região média, porque sempre a região média é a que sempre funciona bem. Os problemas sempre são nos picos, nos agudos e nos graves. Porém, às vezes tem alguns fones de ouvido que ele tem um som muito em V, que ele vai ter esse médio um pouco mais fechado, né? Você consegue ouvir as vozes, parece que elas estão um pouco mais para trás. Porém, esse aqui você consegue ouvir ele com as vozes bem para frente, bem destacada, na região média ou solo de guitarra, qualquer outro solo que trabalhe com a frequência um pouco mais média, você vai conseguir ouvir com muito detalhe. Quanto os agudos, ele tem um agudo bem presente, né? Ele não é um agudo forte, mas ele está presente ali. Ele tem uma extensão. Você consegue ouvir aí até onde o teu ouvido aguente, seja de 16 mil ou 20 mil. Esses sons que ele vai dar um detalhe maior na música, ele está muito presente ali. Então ele tem essa extensão. Quanto à extensão no grave, ele também tem essa extensão no agudo. Quanto às sibilâncias, né? Os de-essers, que é o nas canções, você vai conseguir, vai ouvir, mas ele não é muito forte, ele consegue segurar um pouco. Geralmente se você ouve música um pouco mais atual, esse tipo de coisa ele já não tem isso, né? Vou fazer até um vídeo aqui onde eu mostro em um programa de gravação, onde você consegue encontrar esses de-essers, né? E ele vai cortar praticamente quase tudo na música, então ele vai ter esses S's um pouco mais reduzido. Porém, de músicas mais antigas, quando ele é gravado na época mais analógica, você tem isso ainda presente. Então, se você vai ouvir uma música dos anos 80, anos 90, principalmente vozes femininas, algo um pouco mais acústico, você vai conseguir ouvir isso. Porém, esse fone de ouvido ele vai dar uma segurada boa nisso. Vai aparecer, porém ele não vai estourar muito não. Para você que toca, cara, ele vai funcionar muito bem. Você vai conseguir encontrar alguns outros fones um pouco mais baratos que ele, que vai atender muito bem isso aí. Que geralmente se você está na estrada, dependendo do seu tipo de banda, né? Porém, se você tem uma banda um pouco mais underground, que você vai tocar algumas vezes em algum lugar que o som não é tão legal, não compensa você pagar um fone de ouvido tão caro, porque também não vai te entregar muita coisa, porque o som ele já vem bastante mal equalizado de uma mesa, que às vezes você tem que chegar diretamente para tocar. Então, às vezes não faz sentido fazer esse gasto tão grande para poder usar nesses lugares. Porém, como decisão final, esse fone de ouvido é um fone de ouvido que ele está entre 95 e 100 dólares lá no AliExpress. Aqui embaixo está o link que você pode fazer a compra desse fone de ouvido diretamente com o vendedor de responsabilidade, que é a Didi Audio Store, né, que é a Linsor, aqui mais conhecida também no Amazon como Linsor, que caso você precise comunicar-se com eles, você vai ter toda essa comunicação disponível. Porém, eu te falo, se eu recomendo esse fone de ouvido, cara, se for para você trocar, você tem um fone de ouvido um pouco inferior e diretamente ir para ele, vou dizer que não compensa. Você vai pagar 100 dólares por um fone de ouvido que ele vem com uma bolsa desse estilo aqui, que vem com algum jogo de pontas, assim, que não tem aquela qualidade que um fone realmente de 100 dólares ele tem para entregar. Ele tem um som muito bom, obviamente, né? Ele vai entregar bastante coisa. Porém, na minha opinião, o que você está pagando é isso daqui, ó. Que diga que ele é um driver magnético de Tesla. Basicamente isso. Ele é um fone de ouvido muito bem. Se você comparar ele com um fone de ouvido, vamos dizer, um Shure, ele é um fone de ouvido barato, correto? Porém, se você for comparar ele com um fone de ouvido chinês, um Urban Phone, ou um Blon, ou até mesmo um KZ, aí ele vai ser um fone de ouvido caro. Depende de que lado você está olhando. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa revisão aqui. Daqui uns dias a gente aparece aí com outro fone de ouvido para mostrar para você e para falar se realmente vale a pena comprar ou não, ok? Se inscreve no canal, por favor, deixa um like aqui, manda para os seus amigos para que eles possam conhecer um pouco sobre o nosso canal. Talvez você tenha um colega de banda aí que está precisando comprar um fone de ouvido e não sabe qual comprar. Provavelmente ele olhando um dos vídeos aqui, ele vai se interessar por algum fone.
por favor, se inscreve aqui, se inscreve lá no Amazing Basses e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!